Tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem, espero que você esteja me ouvindo bem também. Seja muito bem-vindo ao canal. Daniel Guedes, sou eu. Eu quero trazer um pouco de reflexão para você sobre este tema que tem falado bastante comigo, tem repercutido também aqui no canal e eu quero agradecer a forte repercussão que eu tenho visto aqui neste canal com esse assunto que nós temos abordado durante este tempo. Durante essas semanas, graças a Deus alcançamos milhares de pessoas aí, pelo mundo também, e eu agradeço muito ao YouTube, a plataforma do YouTube, e também a você, que tem ajudado, a você que tem colaborado, que tem comentado, que tem curtido, tem dado a visibilidade aí ao canal. Muito obrigado. Hoje nós vamos trazer um tema igualmente relevante e que isso possa edificar a sua fé, que isso possa trazer para você também um ensinamento para a sua vida, que possa trazer um ensinamento também para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Eu vejo da seguinte maneira: a Bíblia é uma caixa de ferramenta e a caixa de ferramenta tem de tudo. Você tem na caixa de ferramenta chave de fenda, martelo, alicate. A palavra de Deus é a mesma coisa. Eu vejo da seguinte maneira: às vezes você pode usar uma espécie de ferramenta para um determinado tipo de problema na sua vida. Você pode, como uma caixa de ferramenta, você não consegue parafusar com um martelo e você também não consegue pregar com uma chave de fenda. Então, cada ferramenta você usa para um momento específico. Eu vejo que a palavra é a mesma coisa. A palavra de Deus é uma caixa de ferramenta que você sempre vai recorrer quando você precisa resolver um determinado tipo de problema. E eu vejo da seguinte maneira: tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo aí afora pode ser visto do ponto de vista teológico também, do ponto de vista bíblico. Algumas pessoas comentaram no canal, quando nós demos aqui uma certa opinião a respeito de todo esse acontecimento geopolítico que envolve aí o Oriente Médio. Algumas pessoas tiveram essa reflexão: mas Jesus veio trazer espada? Jesus veio trazer espada ou Jesus veio trazer a paz? Eu quero refletir um pouco com vocês a respeito disso hoje, porque nós precisamos entender de fato o que essa mensagem, o que essa palavra, ela quer dizer. Porque se Jesus quer trazer a espada, qual é o sentido dele ser o príncipe da paz, já que ele quer trazer as guerras? Então a gente precisa entender como que você faz essa leitura. Com a palavra do Senhor, ela vai dizer para nós, no capítulo de número 10, do versículo de número 34, diz o seguinte: olha só: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Vamos meditar um pouquinho a respeito disso? Mas antes eu preciso pedir a você, se inscreva neste canal, tá? Eu peço também, curta, compartilha, é muito importante, tá bom? Então vamos meditar um pouquinho sobre isso daí. Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Essa frase da passagem de Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 34, ela pode ser interpretada, essa declaração, de uma maneira que indica que este ensinamento do Senhor Jesus pode levar a divisões, e conflitos mesmo dentro da família, tá? É claro que essa frase, que é interpretada de uma maneira metafórica e não deve ser levada de uma maneira física, prática, ao pé da letra, ou de maneira literal, é uma incitação à violência, se formos pensar que Jesus ele veio trazer a espada literal. Não é verdade? Quando nós olhamos para Cristo, olhamos para a sua maneira de lidar com as suas aflições, as suas crises, a maneira dele lidar com a adversidade naquele tempo, nós percebemos que Jesus ele não levanta a espada. Jesus ele levantou a cruz do Calvário. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque fica muito claro que a realidade, que essa mensagem de Jesus para nós, de Mateus capítulo 10, versículo de número 34, não diz respeito, pessoal, a questão de combate físico, tá? Não quer dizer isso. Por quê? Porque Jesus ele não praticou essa forma de violência. Jesus ele não ensina você a praticar também dessa maneira. Então não se engana. O que está acontecendo no Oriente Médio, pessoal, o que está acontecendo? Porque o mundo parece que está
né? O mundo parece que está assim, de ponta cabeça, né? A gente não consegue absorver tudo que vem das notícias, né? A gente não consegue ter uma absorção, porque é muita coisa acontecendo, né? É muita notícia, é muita coisa aparecendo que não dá tempo da gente absorver, né? Coisa acontecendo no mundo, afora, coisas acontecendo no Brasil, e é preciso que a gente tenha um pouco de calma para analisar tudo isso e colocar sempre diante da palavra de Deus a luz daquilo que ela quer dizer para nós, aquilo que ela está nos ensinando. Jesus Cristo não quer levantar a espada literal, pessoal, porque não faz sentido. Lá no capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus, versículo de número 9, presta atenção como esse entendimento de que a espada física ela quer ser levantada por Jesus, entra em conflito com o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Claro, eu estou dizendo em conflito por causa do entendimento, que eu considero ser um entendimento contrário daquilo que Jesus realmente está dizendo sobre a espada que ele quer levantar. Olha só, versículo de número 9, do capítulo 5, o Sermão da Montanha, diz o seguinte, ó: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bom, então, o que Jesus quer? Jesus ele quer pacificação ou Jesus ele quer a espada? É preciso a gente compreender isso daí. É preciso a gente entender, porque a gente é atacado o tempo todo, né? A verdade é essa, a perseguição ela é muito grande. Principalmente, pessoal, para quem é judeu hoje no mundo, né? Os judeus, existe um termo dessa perseguição que se chama antissemismo. O que é esse antissemismo? O antissemismo ele é praticado por várias religiões no mundo todo, né? Principalmente aquelas que consideram Jesus um Deus, um profeta, né? Que consideram Jesus com a sua deidade. Por quê? Porque nós sabemos qual foi o comportamento dos judeus com relação a Jesus. Nós sabemos que por causa dos judeus, Jesus ele foi para a cruz do Calvário. Mas é claro que existe um plano maior, né? Existe um plano maior para aquela... É claro que ele veio para os seus, isso é uma profecia já, uma profecia bíblica, descrita no livro de Isaías, que ele viria para um povo que não o receberia. Isso daí já estava determinado por Deus. E o fato dos judeus, eles não receberem a Cristo, isso contribuiu para que este preconceito pudesse trazer ao povo judeu uma perseguição muito grande. Porque, para quem não sabe, até mesmo os cristãos já perseguiram os judeus outrora, né? Houve uma época, principalmente na Idade Média, que os judeus eles foram fortemente perseguidos pelos cristãos. Isso mesmo, pessoal. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse sentimento, né? Com esse entendimento antissemita. Porque realmente isso aí vai produzir no cristão, no judeu, no muçulmano, né, as outras religiões, até mesmo religiões de matriz africana. Se nós não compreendermos que Jesus ele não veio trazer espada física, a palavra em Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 34, que Jesus não veio trazer paz à terra, mas a espada, não diz respeito à espada física. Eu também posso compreender da seguinte maneira: todo este conflito que existe no mundo, isso vai acabar. Uma hora, eles vão parar de entrar em conflito entre eles, e toda essa raiva, todo este conflito, toda esta guerra, vai se voltar, vai se rebelar contra a igreja. Vai se rebelar contra a igreja. Olha, por exemplo, todo o ódio que nós estamos vendo ultimamente. Pensa numa coisa, esse ódio, ele vai ser voltado para a igreja uma hora. Por quê? Porque já está determinado. Isso já está determinado pela palavra. O ódio ele vai ser propagado contra a igreja uma hora. Por quê? Eu vou explicar uma coisa para vocês, presta atenção, isso aqui, o mundo todo deveria ouvir isso aqui. Isso aqui todo mundo deveria ouvir. Por quê? Porque vai acontecer. Esses conflitos que estão acontecendo no Oriente Médio, uma hora esses conflitos
eles vão ser, com certeza, irmão, eles vão reduzir. E por que eu estou dizendo? É claro que eu estou considerando também Gog e Magog, eu estou considerando... Mas veja que a igreja, do ponto de vista cristão, é o lugar onde o mundo vai se rebelar, irmão. É o lugar onde o mundo vai se voltar, ou seja, todo esse ódio, ele vai cair em cima da igreja um dia, irmão. Ele vai cair em cima da igreja. Porque isso já foi profetizado. Isso está escrito. Que todos os filhos de Deus, todos os seguidores de Cristo, ou seja, levantar-se-á a espada contra a igreja de Cristo. Então, quando Jesus ele diz, eu não vim trazer paz à espada, não é que Jesus ele quer as guerras. Não é que ele quer a espada. Ele veio trazer, ele quer a paz. O Senhor ele quer amor, mas consequentemente, a espada ela se voltará contra a igreja. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de reflexão para que a gente não gere também dentro de nós um sentimento antissemita. Um sentimento também contra aqueles que não servem a Jesus. Então é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. Por quê, pessoal? Porque o mundo está de ponta cabeça. O mundo está assim, irmãos, está um caos no mundo. Nós estamos vendo. Só que as guerras, apesar do direito que Israel tem, que os outros países têm de intervir, apesar dos direitos, não leva a nada, pessoal. Nós temos que concordar com isso. Isso não vai levar a nada. Isso só vai culminar nas profecias. Isso só vai terminar, isso só vai ter como o Senhor diz, isso é apenas necessário para que os sinais, eles aconteçam antes do retorno de Cristo. As guerras, elas só servem para uma coisa, sinais. Porque não existe vitória na guerra. Não existe vitória em guerra. Não existe. Todo mundo sofre, todo mundo paga. Não adianta, pessoal. Aí uma pessoa comentou isso. Eu agradeço todos os comentários, inclusive as críticas, tá? Eu não sou aqui nenhum, né? Eu não sou dono da verdade, né? Eu não sou, né? Eu não sou referência. Não, não sou. Eu sou um pensador cristão. Sou um ministro da palavra de Deus. Eu quero propagar aquilo que Jesus me ensina. E eu vejo uma coisa, irmão. Jesus não quer guerra. O Senhor não quer guerra. Ele diz, é necessário. Vai acontecer. Isso são sinais. E ele diz, eu vim não trazer paz, ele diz, mas trazer a espada, não do sentido que ele quer trazer a espada, mas no sentido que a consequência da promoção da paz, muitas vezes acaba em conflitos, acabam em guerras. E a espada ela vai ser levantada. E a espada, ela divide, ela corta. Compreende isso daí? A espada, ela corta. Quando, por exemplo, uma pessoa ela recebe a Jesus, quando uma pessoa ela recebe a Cristo, ela também ganha, de certa maneira, separação. Não é assim? Isso acontece com você? Isso já aconteceu com você? Na sua família? No seu rol de amigos, por exemplo? Você começou a caminhar com Jesus. Você começou a entender aquilo que Jesus ele quer para você. Você começou a compreender a vontade de Cristo para a sua vida. Você começa a seguir os seus passos. O que acontece? Os amigos se distanciam. Não é assim? Muitas vezes a família se distancia de você. Isso acontece. No local de trabalho, por exemplo, quando eu trabalhava no comércio, isso aconteceu comigo, eu senti isso na pele. Eu vi essa divisão. Quando Jesus ele fala espada, irmão, cuidado, hein? Cuidado, hein? Porque esse negócio de que Jesus veio trazer a espada, muitas pessoas põem na cabeça que Jesus quer que você entre em conflito com as outras pessoas. Que você enxergue isso como uma ordem literal de Jesus. Não é uma ordem literal, pessoal. Isso não é uma ordem literal. A espada, ela simboliza divisão. Ela simboliza divisão, não guerra. Ela simboliza a divisão
que a pessoa adquire quando ela começa a andar com Jesus. Porque essa mensagem, Jesus ele estava dando aos seus discípulos, preparando eles para a missão. Ela é, pessoal, uma natureza, essa frase, ela é uma referência que ela é um desafio. É um desafio para todo cristão, todo aquele que quer seguir o Evangelho. É um ensinamento de Jesus que nos mostra que existem confrontos às normas sociais e culturais. Andar com Jesus vai desafiar isso. Andar com Cristo vai colocar você numa situação onde você vai precisar fazer escolhas. Ao mesmo tempo, a palavra diz: apartai-vos da roda dos escarnecedores. Salmo de número 1. Fuja da roda dos escarnecedores. Quer dizer o quê? É uma divisão. A espada que Jesus está falando, pessoal, não são conflitos físicos. Não é conflitos físicos. A espada que Jesus está falando, irmãos, é a separação que o cristão ele tem do mundo. Que o cristão ele vai ter, às vezes, da família. Que o cristão ele vai ter dos amigos. Que o cristão ele vai ter até mesmo de si. Porque uma vida cristã é uma vida que ela é regada de renúncia. Você vai precisar renunciar a si mesmo. O que Jesus falou não justifica o ato, irmão, de ninguém. O ato de violência, o ato de guerra de ninguém. Não é? Eu também não estou querendo aqui de forma nenhuma, irmãos, tirar o direito de ninguém. Eu não tenho nenhum direito disso. Cada um faz o que quer. Israel está fazendo aquilo que ele tem o direito de fazer. É muito difícil uma pessoa que está do outro lado, eu estou dizendo isso ultimamente, uma pessoa que está do outro lado do mundo, pessoal, que não está lá na faixa de Gaza, é muito difícil a pessoa ela entender o que está acontecendo lá daqui. Não dá, irmão. A pessoa daqui a pessoa está falando, vai lá, vai avante, vai lá, faz isso. Mas o povo que está lá, irmãos,